Fala galera, tudo bem? Sexto ano. Estamos aqui então hoje para fazer a correção dos exercícios da aula de ontem, que estavam nas páginas 432 até a página 435, tá ok? Muitos ficaram com uma dúvida aqui, outra dúvida ali, então hoje a gente vai corrigir. Espero que eu consiga tirar as dúvidas, né, por vídeo mesmo. Então vamos lá. Pega lá a apostila de vocês, o caderno, né? Quem fez na apostila, pega a apostila. Quem fez no caderno, pega a apostila e caderno. E a gente vai fazer, então, a correção desses exercícios, ok? Vamos lá. Primeiro exercício era o exercício da página 432. E aí ele fala assim: veja as fichas técnicas de cães de raça Rottweiler e Chihuahua para responder aos itens a seguir. Então, olha lá, Rottweiler, a origem da raça, Alemanha, machos, altura entre 0,61 metros e 0,68 metros, massa 50 quilogramas, as fêmeas, altura entre 0,56 metros e 0,63 metros, massa 42 quilogramas, expectativa de vida entre 8 e 11 anos. E a raça Chihuahua? Origem da raça veio do México. Os machos e fêmeas têm altura igual, que varia de 0,15 metros a 0,23 metros. A massa 1,5 kg a 2,7 kg, né? 2,7 kg. Expectativa de vida entre 12 e 20 anos. Aí no exercício 1 ele fala assim: identifique nas fichas as medidas que estão na representação decimal e em seguida registre como elas são lidas. Então vamos começar aqui com a ficha do Rottweiler. A primeira medida, 0,61 metros, olha lá, que é da altura, né? Então, é 61 centímetros ou 6 decímetros e 1 centímetro, tá bom? Então, ó, 0,61 metros é 61 centímetros ou 6 decímetros e 1 centímetro. Depois, a segunda medida, 0,68 metros. Então, 0,68 metros é 68 centímetros ou 6 decímetros e 8 centímetros. 0,56 metros, que é a altura da fêmea, é o quê? 56 centímetros ou 5 decímetros e 6 centímetros, tá? E 0,63 metros, que é 63 centímetros ou 6 decímetros e 3 centímetros. Depois aqui a mesma coisa, do Chihuahua, 0,15 metros, é 15 centímetros ou 1 decímetro e 5 centímetros, tá? Ó, por quê? 15 centímetros ou 1 decímetro e 5 centímetros. Aqui, 0,23 metros, 23 centímetros ou 2 decímetros e 3 centímetros. Aqui, 1,5 quilograma é 1,5 kg ou 1 kg e 500 gramas. Ou ainda, a gente pode falar 1.500 gramas. 2,7 kg é 2 kg e 700 gramas. Ou 2.700 gramas. 2.700 gramas. Tá bom? Bom, então esse era o exercício 1. O exercício 2 é: classifique os números apresentados nas fichas como números naturais ou não naturais.
Números naturais são aqueles números escritos sem vírgula, né, que normal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Esses são os números naturais. Não é número quebrado, não é número com vírgula, nada. Então, vamos lá. Classifique os números apresentados nas fichas, que é a ficha do Hot Valley do Chihuahua, como números naturais ou não naturais. Então, os naturais, 50, 42, 8, 11, 12 e 20. Né? E os não naturais, 0,61, 0,68, 0,56, 0,63, 0,15, 0,23, 1,5 e 2,7. Confere aí se está certinho de vocês. Se estiver errado, apaga, corrige, faz de novo, tá bom? O exercício 3. No sistema monetário brasileiro, utilizamos na maioria das vezes 2 ordens decimais para representar os centavos. Em poucas situações, utilizamos 3 ordens. Veja a placa de preços de um posto de combustível. Letra A. Como você lê a parte decimal dos números relativos aos preços dos combustíveis? Então, olha aí, a placa aqui do lado, né? 2,50. Se você vai no posto de gasolina, eles falam assim: é 2,599. 4,099. 3,199. É assim que eles falam. Tá correta essa fala deles? Como que você lê a parte decimal? Como que você lê essa parte decimal, tá? Aí aqui tá falando assim, ó, espera-se que o aluno, essa daqui é a resposta que vem no livro do professor, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, como tá no livro do professor, eu vou explicar. Espera-se que o aluno identifique que a terceira ordem decimal aqui é a dos milésimos, que é aquilo que a gente estava explicando para vocês, né? Décimos, centésimos e milésimos. Então, a leitura do número é 2,599, né? R$2,599 milésimos. Esse é o correto, tá bom? Então, não é 2,599. É errado falar assim, tá? Quanto que tá o combustível? Tá 2,599. Tá 3,19,90. Tá errado, não é certo falar assim. Mas é o que é o comum, é o linguajar que eles têm, né, no dia a dia, tá? Então, o correto é a gente ler R$2,599 milésimos. Mas a gente não usa no real isso daí, porque no real, no nosso sistema, a gente vai até os centavos, que é a segunda casa, tá? Bom, na sua opinião, qual a vantagem em utilizar 3 ordens decimais em se tratando de valor monetário? Por que será que eles usam 3 ordens aqui? Por que será, né? Então, o que você acha? Vamos ver o que vocês responderam. Bom, a resposta aqui é uma resposta pessoal, cada um tem a sua, né? Porém, tem um sentido deles usarem essa terceira casa aqui, tá? Então, olha só, uma das possibilidades seria que essa prática é usada para chamar a atenção do consumidor, tá? Se o valor for arredondado, por exemplo, ao invés de 2,59, se eu colocar aqui 2,60, o preço praticado por esse posto poderá se tornar maior que dos concorrentes. Então, quando eu olho e falo 2,59 e o outro está 2,60, aquele lá está mais barato. Porém, na verdade, vai ser cobrado o mesmo, né? Porque é 2,59 e aí a terceira casa aqui do milésimo é 9, então arredonda para 60. Na regra de arredondamento, então, aqui aparenta estar mais barato, né? E
No caso de desprezar o último 9, o preço ficaria 2,50. Então, R$ 2,50 para etanol, tá? Mas o proprietário do posto deixaria de ganhar uma quantia significativa. Então, se você olhar todos os dias, quantos carros não abastecem, né? Quantos caminhões, moto e tudo mais. Então, esse valor parece assim, para arredondar, parece ser pequeno, mas se ele descartar isso daqui, ele vai ter um valor bem significativo abaixo do que ele deveria estar ganhando, tá? Então, é por isso que eles fazem isso daí, eles usam para uma questão de arredondamento, tá bom? Bom, vamos lá. Depois nós temos na próxima página, que é a página 433, opa, apertei aqui, apareceu. Na página 433, a gente tem esse outro exercício, que é naquela parte de número na representação decimal e fração decimal, tá? Diz assim, o primeiro, escreva as frações decimais como números na representação decimal. Então, olha lá, 33 sobre 10, a fração letra A, 33 sobre 10, 33 décimos, né? Então, quando eu divido 33 por 10, eu tenho 3,3. Essa é a representação decimal da fração. Então, é só dividir o de cima pelo de baixo. Na letra B, 130 dividido por 100 é 1,30 ou 1,3. Esse zero aqui que fica depois, na última casa decimal, ele não tem valor, tá bom? A gente pode tirar ele aqui, na escrita é a mesma coisa, tá bom? Isso é a mesma representação. Letra C, 13 sobre 1000, 13 milésimos, né? Então, 0,013. Na D, 2019 sobre 10, então é 2019 décimo. Então, você divide 2019 por 10, eu tenho 201,9. Letra E, 12.457 sobre 1000, 12.457 milésimos. E 302 sobre 10.000, eu tenho 0,0302 o quê? Aqui eu tenho 302 décimos de milésimos. Olha, 302 décimos de milésimo. Então, a casa que vem depois do milésimo é décimo de milésimo, tá bom? No segundo exercício, complete o quadro. Então, a gente tem o quadro aqui, era para colocar representação decimal, representação por extenso, que é só com palavras, representação mista, que é aquela que usa o algarismo com palavras, né? Então, era para completar aí. Então, vocês vão verificar esse quadro se vocês acertaram, tá? Dá uma pausada no vídeo e verifique aí as respostas, corrige, não deixa nada errado no seu caderno, tá bom? Então, pausa o vídeo e confere essa tabela aí, para a gente poder continuar. Bom, depois que vocês fizeram a correção daquela tabela, na página 434 tinha um texto falando o nome do texto, o título do texto, na verdade, é assim: quase todo o lixo eletrônico do Brasil é descartado de maneira errada. Então, era um texto que era para vocês lerem na página 434 e responder esse exercício da página 435, certo? Então, nesse texto que vocês leram, apareceram 4 números, 4 dados percentuais. Então, era para vocês grifarem. Ontem eu falei para vocês, grifa no texto quais são esses 4 dados percentuais e aí tem que responder os exercícios. Então, agora a gente vai representar na malha quadriculada e escrever a representação fracionária e decimal de cada um deles. Então, aqui nessa malha tem 100 quadradinhos, tá?
A primeira representação percentual que a gente encontra no texto é o 20%, tá certo? Então, o 20% que era para vocês grifarem lá, é onde está falando, tá? Que 240 bilhões de reais em todo o planeta é apenas 20% do lixo eletrônico do planeta reciclado, tá bom? Então, tá naquele trechinho 20%. Bom, vamos lá então. Se eu tenho 100 quadradinhos e 20%, eu falei ontem que é 20 em cada 100, então eu tenho que pintar 20 quadradinhos, tá bom? Então, duas fileirinhas aqui, ó, 20 quadradinhos. Posso pintar as duas aqui, ou posso pintar as duas em pé, ou posso pintar 20 quadradinhos, tudo aleatório aqui, não tem problema. O importante é pintar 20, tá certo? Aí tem a escrita percentual, 20%, a escrita fracionária, então 20% é 20 sobre 100, né? Então 20 sobre 100. E a escrita decimal, eu tenho que dividir 20 por 100, que vai dar 0,2 ou 0,20. É a mesma coisa, tá bom? Então, quem colocou 0,20 também está correto, tá? Na letra B, aí encontro a segunda, o segundo dado percentual é 3%, tá bom? Aí, então, 3% é 3 em cada 100. Então, eu tenho 100 quadradinhos aqui, eu vou pintar 3, tá? Escrita fracionária, 3 sobre 100, e a escrita decimal é 0,03, tá bom? Então, olha lá, 3%, 0,03. Pintou 3 quadradinhos. Letra C, 74%. Quantos quadradinhos eu tenho que pintar? 74 quadradinhos aqui, tá bom? Representação fracionária, escrita fracionária, 74% é 74 sobre 100. E a escrita decimal, 0,74. Letra D, e último, é 90%, né? O último dado percentual, 90%, então eu vou pintar quantos quadradinhos? 90. 90 quadradinhos eu tenho que pintar. Confere se você pintou 90 certinho, tá? A escrita fracionária, 90% é 90 sobre 100. E a escrita decimal, 0,9 ou 0,90. Se você colocou 0,90 aqui, também está correto, tá bom? Confere aí, não deixa nada errado no caderno. Vamos para o segundo exercício dessa página 435, onde ele fala assim: represente as porcentagens a seguir em fração e em número decimal. Então, são duas representações para cada letra, né? Então, era para fazer 40% em forma de fração, 40 sobre 100. E na forma decimal, 0,40. Era só dividir 40 por 100. Letra B, 75%, 75 sobre 100. 0,75 é a forma decimal. Letra C, 125%, 125 sobre 100. Olha só, aqui não fica 0,125, porque se eu colocar 0,125, eu vou para milésimos, e aqui é sobre 100, tá? Então, para no centésimo, então é 1,25. Se você dividir 125 por 100, vai dar 1,25. Quem colocou 0,125 está errado. Arruma aí, tá bom? Tá errado, é 1,25. Bom, terceiro exercício. Na sua cidade, existem locais adequados para o descarte de lixo eletrônico? Como você analisa essa situação? Então, é uma resposta pessoal, né? Cada um tem a sua resposta. Mas aqui em Botucatu existem alguns locais de coleta de descarte de lixo eletrônico, sim,
tá? Tem alguns lugares, se você não sabe onde é, dá uma procurada na internet, aí joga no Google que você encontra, tá bom? E é importante ter o local certo para descartar esse lixo eletrônico, porque muitas vezes tem aparelhos que têm, né, nas suas peças, tem produtos químicos que contaminam o meio ambiente. Então, a gente precisa descartar no local certo. Bom, lixo eletrônico tem que ser descartado no local certo, né? Vocês já sabem que pilha não pode ser jogada no lixo, no nosso lixo comum, tem um local certo para descartar as pilhas. Então, vamos cuidar do meio ambiente, ok? E exercício 4 também é pessoal. Como você relaciona o descarte do lixo eletrônico com a questão ambiental? Aquilo que eu falei, nós precisamos cuidar do meio ambiente. De repente você descarta uma pilha, joga em qualquer lugar, aquilo lá vai contaminar o meio ambiente onde ela foi descartada, tá bom? Então a gente tem que descartar no local correto. Não só a pilha, como qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. Lixo eletrônico, tá bom? Então, lixo eletrônico não pode ser colocado junto com o nosso lixo normal do dia a dia, beleza? A gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, tá ok, pessoal? Então, aí, nós estamos terminando a nossa aula de hoje. Nossa aula hoje foi um pouquinho mais curta, porque foi mais assim, correção de todos os exercícios. E agora eu vou deixar para vocês essa tarefinha, tá? Que é o em casa, da página 437 até a página 438, exercícios do 4 ao 10. Então, é aquele mesmo esqueminha, resolve os exercícios no caderno, tira uma foto e me envia no ClassUp. Não deixe de fazer, porque se você deixar de fazer isso daí, eu não vou ter como estar avaliando as suas tarefas, tá bom? Aula normal, as tarefas estão sendo listadas e quando você faz a tarefa, você está desenvolvendo os exercícios e é onde surgirão as dúvidas para você poder estar esclarecendo depois. Ok, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula e eu estou aguardando ainda hoje as tarefas de vocês. Faça a tarefa e me manda um class, tá bom? Eu vou esperar essa tarefa até a próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e boa tarefa!